Hey mate, how are you today? Rodolfo mais uma vez aqui. Hoje a gente vai falar de uma dica maravilhosa, uma dica sensacional, que é uma dica de pronúncia. Muitas pessoas têm dificuldade em pronunciar algumas palavras. Eu trouxe 5 palavras aqui que, assim, eu coloquei no meu top list aqui das palavras que as pessoas mais confundem e as palavras que os meus alunos mais confundiram nos últimos dias. Então, antes de a gente começar a falar dessas palavras, dá um like nesse canal, aproveita aí que você tá agora já assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar dela. Se você não gostar também não precisa dar o like e se inscreve no nosso canal, mostra pro YouTube aí que a gente vale a pena compartilhar o nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, vamos sem enrolar muito aqui, vamos para essas palavras que as pessoas têm dificuldade, as pessoas não conseguem ali pronunciar da maneira correta muitas vezes, ok? E lembrando que essas palavras, o significado delas não tem nada a ver um com o outro, tá? Então elas são só parecidas na escrita, mas a pronúncia é totalmente diferente e o significado também, beleza? Então vamos para a palavra aqui que eu acho que as pessoas já confundiram muitas vezes. Eu vejo pessoas falando errado, isso aqui é um pouquinho perigoso, ok? Então essas duas primeiras palavras é curse e course. Curse, course. Qual que é a diferença entre elas? Primeiro, curse, todo mundo pensa que é curso, né? Tipo uma aula ou alguma coisa do tipo, pensa que é curso, mas na verdade é maldição. Olha que palavra feia. Curse, ok? Então tome muito cuidado com essa pronúncia, curse, maldição. E para você falar curso ou aula é course, alright? Toma muito cuidado com essa palavra porque muitos alunos meus, inclusive, já vi errando e eu sempre corrijo quando eles pronunciam dessa maneira. Palavra número 2 é uma palavra que ela é difícil na escrita, tá? Mas a pronúncia também é bem diferente. É a diferença de sentir e caiu, exatamente, o passado de cair, caiu e sentir, essas duas palavras, português não tem nada a ver, né? Então, sentir é feel, se quiser repetir comigo, feel, ó, palavras com L em inglês, essa é uma dica de ouro, gente. Você tem que colocar o L na ponta da língua, por o L. Você tem que colocar a ponta da língua no céu da boca. Tem esse som, ok? Então repete mais uma vez comigo como se fala sentir em inglês. Feel, alright? E se você quiser responder caiu, fell, que as duas, do jeito que você tá vendo aí, se escreve de maneiras diferentes, tá? Feel, fell, alright? Então o terceiro grupo de palavras é uma aqui que praticamente eu ouço muitas pessoas pronunciando de maneira incorreta, tá? Por que eu falo isso? Porque eu já passei por algumas situações pronunciando essas palavras aqui e as pessoas não conseguiam entender pelo contexto ali, né? Principalmente se você estiver falando delas soltas em uma conversa, tá? Simplesmente falar a palavra ali. Então essa palavra é word, ok? Word, que significa palavra, exatamente, palavra. E como se fala mundo, world. Olha a diferença de pronúncia. Vou pronunciar de novo como se diz palavra em inglês, word, se você quiser repetir comigo. E como se fala mundo, world. Repara que tem um L ali no meio dessa palavra e é como eu falei, você tem que colocar a ponta da língua no céu da boca. Muito bem, essa palavra é bem interessante, a nossa próxima aqui. Eu já vou dar mais uma dica de ouro de como pronunciar palavras desse jeito, tá bom? É a diferença entre navio e ovelha. Exatamente, não tem nada a ver, mas elas se escrevem bem parecidos ali em inglês. Ovelha, sheep. Navio, ship. Então repara que quando nós temos palavras que a letra I em português, I, tá? Não é em inglês. I antecede uma consoante, como por exemplo em navio, o som da pronúncia vem com E e não com I, alright? Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, a palavra, eu vou dar um exemplo básico aqui, tá bom? Não tinha nem colocado nessa lista, mas só para explicar melhor essa diferença de pronúncia de I e E. Como que se fala uma pessoa que ali, a gente fala fit em português, né? Uma pessoa fit. A pronúncia dessa palavra, muito bem, tem um T depois do I, né? Em inglês. Eu vou pronunciar fit, alright? É diferente de pés em inglês, os pés. Se diz feet. Olha a diferença, novamente. Feet, fat, alright? Essa é a diferença de pronúncia da letra I, em português I, quando acompanha uma consoante depois dela, tá bom? E eu vou finalizar uma aqui que tem umas pessoas que gostam de uma série que tem a ver com lace, alright? E eu vejo essas pessoas pronunciando errado. As pessoas têm mania de pronunciar lau,
Law and Order, acho que é o nome da série, se eu não me engano, e é a diferença entre law, que é o nome dessa pronúncia, law, e low, que significa baixo. Então olha só, law significa lei, low significa baixo, alright? Essas duas palavras tendem a confundir bastante as pessoas também. Toma muito cuidado com essas palavras. Então olha só, eu coloquei várias palavras aqui importantes que a gente pode sequenciá-las aí na sua vida. Se você quiser assistir de novo esse vídeo para tentar pronunciar, é muito importante que você pronuncie elas junto comigo, ou então você tente pronunciá-las aí sem me ouvir para ver se você acertou. Mas toma cuidado, porque em uma conversa pode confundir as pessoas que você estiver conversando ali se elas não tiverem em um contexto, tá? Uma vez eu estava na Austrália e eu pronunciei algumas palavras errado, realmente isso aconteceu, e as pessoas ficavam tipo assim, meu, não é desse jeito que fala isso, você tá confundindo um pouquinho as palavras, porque realmente confunde. Então é isso, eu espero que essa dica tenha ajudado. Se você gostou, pode compartilhar com seus mates aí, eu acredito que vai ajudar bastante eles, vai nos ajudar, vai ajudar você também. Quanto mais informação e conteúdo de valor rodando gratuito aí, melhor para todo mundo. Thank you very much, bye bye and see you.